bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical e hoje eu vou trazer para vocês mais uma história sobre a vida de Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre um episódio em que Jesus foi transformado, a transfiguração de Jesus. Mas antes vamos orar? Feche o olhinho, junte a sua mãozinha que eu vou orar com você, tá bom? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, pelo dia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor tão grande para conosco. Obrigada pela saúde. Obrigada pelo alimento de cada dia. Eu venho te entregar, Senhor, cada criança que está participando dessa aula, que o Senhor possa visitar cada uma delas, proteger cada uma delas, Senhor, e que essa mensagem venha ficar gravada no seu coração para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de começar, então, a nossa história, eu vim trazer um desafio para vocês, tá? Toda aula agora eu vou estar ensinando um versículo para que vocês possam memorizar, tá bom? E o versículo de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus 17, 5. Deus está falando do céu sobre seu filho Jesus Cristo, o qual ele tanto ama. Jesus, ele obedecia completamente ao Pai e fazia tudo o que ele queria. Então, Deus estava completamente satisfeito com ele. E na parte que o versículo fala assim, a ele ouvi, quer dizer que nós precisamos não só ouvir com os ouvidos, mas crer e obedecer. Jesus e seus discípulos haviam deixado a região de Galileia e haviam viajado até a região do Monte Hermon. Quando chegaram até a cidade de Cesareia de Filipe, presta atenção nesse nome, tá? Que no final eu vou te perguntar. Jesus então fez uma pergunta aos discípulos. E Jesus perguntou assim: quem o povo pensa que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, e outros dizem que é um profeta que já morreu e voltou à vida. Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Nesse momento, Pedro respondeu: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus voltou-se o olhar para Pedro e disse: O meu Pai que está no céu deu essa resposta para você, Pedro. Não tinha como Pedro saber, né? Mas Deus deu a ele a resposta correta e Pedro respondeu corretamente a pergunta de Jesus, que Jesus era o Deus Filho. Em seguida, Jesus tenta explicar para os discípulos o que iria acontecer em breve. Jesus disse assim: Vou para Jerusalém, os judeus irão me fazer sofrer muito, eu irei ser morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Os discípulos, ouvindo aquilo lá, ficaram sem entender como tudo aquilo iria acontecer com o Filho de Deus. De uma semana depois, Jesus pediu que Pedro, João e Tiago subissem com ele ao monte para então orar. Os discípulos foram subindo ao monte. Quando chegaram lá no alto do monte, a vista era deslumbrante, mas o que vinha acontecer depois disso era simplesmente espetacular. Perto da noite, com o sol se pondo, deixava o céu cada vez mais bonito. E Jesus, então, ali começou a orar ao Pai. Pedro, João e Tiago acabaram, então, se enrolando com o seu manto e adormeceram. Enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que houve uma grande mudança. Jesus foi transformado. A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado. O seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas ficaram brilhantes e resplandecentes. Um outro fato muito curioso que aconteceu foi que apareceram mais dois homens e começaram a conversar com Jesus.
Um era Elias e o outro Moisés. Eles conversaram sobre o que havia de acontecer com Jesus, que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos adormecidos então acordaram. Talvez aquela luz brilhante de Jesus fizesse que os discípulos acordassem. Nesse momento, então, Pedro pergunta para Jesus: Jesus, é tão bom estar aqui com vocês. Se queres, eu construo 3 tendas. Uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, ele queria passar mais tempo conversando com eles, com Jesus, com Moisés e com Elias. Enquanto Pedro falava, a Bíblia diz que uma nuvem os envolveu e uma voz lá do céu dizia assim, Deus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus estava querendo dizer para essas pessoas que Jesus Cristo era o filho dele, que eles precisavam ouvir, crer e obedecer a Jesus. Agora já não havia mais dúvida de quem Jesus era. Jesus é o Filho do Deus vivo. Naquele momento, os discípulos, quando ouviram a voz de Deus, eles caíram de bruços, tremendo de medo. Jesus então os tocou gentilmente e disse: erguei-vos, não temeis, não temas. Os discípulos então levantaram o rosto, a luz brilhante que envolvia Jesus já não estava mais e ali só estava Jesus. Jesus então disse para que eles não contassem isso para ninguém, só depois que Jesus então ressuscitasse, porque Jesus sabia que as pessoas não iriam compreender o que tinha acontecido ali. Jesus é o Deus Filho que morreu na cruz e voltou a viver por você. Jesus é o único que tem o poder de limpar o seu coração de todos os pecados e te dar uma nova vida. Você já tem uma nova vida em Cristo? Se não tem, abaixa sua cabecinha, ore a Jesus e convide Ele para entrar no seu coração e te dar uma nova vida. Amém? Se você, criança, ficou até aqui, gostaria de fazer uma pergunta para você, tá bom? A primeira pergunta é: quando os discípulos acordaram, quem foi que os discípulos viram ao lado de Jesus? Comenta aqui embaixo, tá bom? A segunda pergunta é: em qual cidade que Jesus chegou com os discípulos e Jesus fez uma pergunta a eles? Qual era o nome da cidade? Tá bom? Coloque aqui nos comentários e eu quero ver a sua participação. Um bom domingo para você, fique com Deus e até a próxima aula. Um beijo!